Glória a Deus. Salve da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quase abri o olho e falei, alguém tira uma foto desse momento aqui, porque a foto ia representar o que eu e a Lília somos, né? É oração, eu orando pela outra o tempo todo, e eu sei que vocês também. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia na presença do Senhor, ao pastor Marcos, à pastora Lília pela confiança, e mais uma vez, eu confesso que todas as vezes que eu venho ministrar aqui, eu venho com frio na barriga, porque eu sei que são comedores da palavra, conhecedores da palavra, ansiosos pela palavra, e há uma responsabilidade, porque, irmãos, não estou dizendo que as igrejas não leem, não, mas é diferente uma igreja que é firmada na palavra, onde tem um instituto teológico, onde tem pessoas que gostam, anseiam, almejam a palavra, né? Então é uma responsabilidade, digamos que maior, mas que a gente busca a Deus para dar conta. Amém? Amém? Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias em Marcos, capítulo 9, versículo 24. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Amém? Na verdade, vamos pelo 23 aqui. Começar pelo 23, amém? Glória a Deus. Aleluias. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos repetir comigo? Tudo é possível ao que crê. Aí no versículo 24, o pai do menino, logo clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, mas ajuda na minha incredulidade. Em outras palavras ou interpretações diz: eu creio, mas aumentai a minha fé, né? Amém? Vamos repetir comigo? Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Ou eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui eu creio que a maioria de vocês conhece a passagem bíblica onde fala sobre a cura do menino endemoniado, né? Onde ali um pai desesperado ali pela cura de um filho, procura primeiramente ali os discípulos do Senhor, por uma ajuda para aquela, não sei se um jovem ou uma criança, não estudei a fundo se era uma criança ou um jovem, mas um filho, né, de um homem desesperado ali. Aqui eu já começo entendendo uma chave dentro dessa ministração. A chave é: o Senhor começa a agir quando um pai confessa que não tem fé suficiente. Quando eu estava preparando essa ministração, que inclusive também ministrei no meu ministério, Maranata, que inclusive trago a saudação do meu pastor Fábio aqui, e a bênção para estar aqui ministrando essa palavra, amém? Quando eu estava preparando essa ministração, o Senhor eu tenho muito hábito de sempre que eu vou preparar a ministração, vem uma rema de uma frase junto. É algo assim, ou algo que eu vejo na rua, ou algo que alguém conversa comigo, ou às vezes até mesmo um post no Instagram que me chama a atenção. Sempre algo traz uma rema de revelação na palavra. Só que aqui o Senhor falou comigo: tome atitudes na terra, só assim acessará o céu. Eu vou repetir: tome atitudes nessa terra para poder acessar o céu. Amém? E aqui, dentro dessa chave, eu consigo entender que muitas vezes, queridos, nós oramos, nós viemos à igreja, nós buscamos, nós fazemos inúmeras coisas, mas nos falta muitas vezes a convicção de quem realmente é o Senhor em nossas vidas. Eu não sei se você já está entendendo, mas aqui a palavra diz que esse homem diz: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, mas aumentar a minha fé. Aqui eu já entendo que aquele homem, ele não cria o suficiente. Ele não acreditava o suficiente. Ele não tinha entendimento o suficiente do poder de Deus, da convicção em Deus, em Jesus naquele momento. Eu não posso pegar uma seta de Satanás, eu não posso pegar um diagnóstico, eu não posso pegar algo ruim e engavetar e colocar dentro do bolso. Eu vou agir.
E muitas vezes essa atitude não é só o fato de eu fazer algo materialmente falando. É uma atitude que eu preciso reconhecer em Cristo as minhas debilidades. É uma atitude que eu preciso reconhecer em Cristo onde é que eu estou fraquejando. Onde é que eu não estou atuando a minha fé da forma certa. Onde é que eu não estou crendo o suficiente para que algo aconteça, para que algo rompa, para que algo seja realizado na minha vida. Você está entendendo? E aí em Mateus, lá na continuação, se você for no capítulo 18, você vai ver que diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que é concordado nessa terra é concordado no céu. Então aqui eu já consigo entender que é necessário eu tomar algumas atitudes nessa terra para que eu acesse o reino dos céus, para que eu acesse o sobrenatural, para que eu acesse o milagre que eu preciso na minha e na tua vida, na minha casa, na tua casa, na minha família e na tua família. Porque a Bíblia nos diz e nos respalda que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Amém? Então a gente precisa destruir sofismas, fortalezas que a gente cria em nós. Pastora Gil, o que você está querendo dizer? Muitas vezes nós mesmos criamos essas barreiras para acessar o reino dos céus. E essas barreiras, elas começam na nossa mente. E eu já estive ministrando aqui falando de mente e falando de bloqueios. Como que eu destruo essas fortalezas? Muitas vezes a gente cria meias verdades para a nossa vida. O que são meias verdades, pastora Gil? Muitas vezes a gente diz, eu estou certo. Ou a pessoa está errada. Ou ela está certa e eu que estou errado. Ou eu sou culpado ou a pessoa é culpada. E muitas vezes nós sabemos que em todas as situações existem dois lados. Existem duas versões. Quando você vai ouvir um casal, quando você vai ouvir uma briga de um casal, você conversa primeiro com a esposa. Normalmente mulher se identifica muito com mulher. Ela vai contar a versão dela. Ainda que ela esteja certa, vão ter fatores, situações, circunstâncias que talvez o cônjuge também esteja certo. Mas às vezes a gente toma um partido por quê? Porque a gente é amiga. Porque a gente tem mais afinidade. Porque a gente está mais próximo. E isso são meias verdades. E é por isso que o cristão tem que acessar o céu como? Orando, buscando, discernindo. Porque senão a gente toma partido. A pastora Lília, a gente conversa muito, vocês já sabem disso. Mas até situações que eu estou vivendo, que se eu não vou e não oro, que se eu não vou e não peço discernimento, você começa a comprar brigas que não são suas. Você começa a entrar em territórios que Deus não mandou você entrar. Você começa a se intrometer em causas que você não tem que colocar sua mão. Somente orar. Somente discernir. E aí quando você conecta aqui na terra, você acessa os céus. E aí quando você ora, você discerne o espiritual. Não tem outro jeito, irmão, de você vencer suas batalhas se não for conectando com o espiritual. Não existe verdade em nós sem Cristo. Não existe nada de verdadeiro em nós se não for em Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tem como você querer resolver situação nenhuma se não houver uma conexão com o Cristo, com o Senhor dos Senhores. Quem está comigo? Quem está entendendo? Eu não tenho acesso a um Pai sem a verdade. Eu não alcanço milagre, cura, libertação sem a verdade. Pastor, o que você está querendo dizer? Seja verdadeiro, querido. Seja verdadeiro em Cristo. Seja verdadeiro para orar. Seja verdadeiro para buscar. Não faça a oração dos fariseus. Não faça a oração dos saduceus. Faça orações sinceras. Às vezes não é uma oração de 1 hora que você vai ter acesso a Cristo, não. É uma oração de 5 minutos. O catarro descendo da verdade. Queridos, porque às vezes a gente mistifica muita coisa, a gente cria muita coisa, a gente cria um Deus. Acho que eu já falei aqui na igreja, não lembro se eu falei, mas eu falar, quando eu cuidava dos jovens na igreja que eu congregava, tinha um jovem chamado Luiz, e aí a gente sempre perguntava, como vocês acham que Deus é? Não sei se eu já dividi isso aqui com vocês, mas muito engraçado, ele falando, tia, Deus é um cara de barba branca sentado numa cadeira e vários telefones tocando. Gente, que sensacional. Olha a mentalidade dele. Eu falei assim, Luiz, é mais ou menos isso. Mas não tem telefone não, é oração, é conexão. Mas não é.
E muitas vezes a gente ri de um jovem interpretando Deus, mas muitas vezes a gente trata Deus dessa forma. Como um cara lá, sabe, cheio de, sei lá, de não me toques, de que eu tenho que ter cuidado. Claro, temos que ter reverência, temos que ter respeito, mas temos que ser transparente com aquele que nos fez. Porque a palavra do Senhor diz que Ele sonda, esquadrinha os corações e conhece até a quantidade de fios que tem na nossa cabeça. Para que ficar pisando em ovos para falar com aquele que te conhece? Aí muitas vezes a gente quer falar, Senhor, eu creio, irmãos, vou falar de mim, tá? Tipo, eu fico imaginando Deus falando, você vai orar sobre isso de novo? Isso eu já sei, e aí, o que está aqui? Sabe aquela coisa de falar assim, Senhor, visita meu casamento. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí Deus fica falando, tá, mas e o que está em oculto? E aquilo ali, lá no fundinho? Que é quando você está falando, Senhor, porque eu queria matar, porque eu queria me separar, porque eu queria era trair. Sabe, o oculto, o profundo, o escondido, que a gente fica guardando achando que Deus não sabe. Pastora, mas se Ele sabe, para que falar? E para que perguntar para o cego o que ele queria? Tem coisas que tem que ser falada, tem coisas que tem que ser explanadas, tem coisas que tem que colocar para fora. Sabe por quê? Vou te explicar. É engraçado, mas é real. O inimigo das nossas almas, ele não conhece os nossos pensamentos. Amém? Mas ele insere, sim, setas e dados inflamados em nosso pensamento. E é por isso que às vezes o que está guardado, a gente tem que botar para fora. Para quem pode e deve e vai nos ouvir e vai nos ajudar. Que é o Senhor. Porque muitas vezes a gente quer falar com Deus e o mundo. Às vezes é necessário falar só com Deus. Só com Ele. Porque, queridos, existem quadrantes. Tem uma psicóloga aqui, né? A psicóloga ali, ó. Tem uns quadrantes aqui, não sei se ela já estudou sobre isso, mas eu fiz um estudo. E eu peguei um estudo sobre quadrantes que há em nós. E que coisa tremenda sobre isso. Por quê? Aí eu chego lá na palavra e vou explicar para vocês. Existem quadrantes em nós que a gente precisa entender para saber se conectar com o Senhor da forma certa. Um dos quadrantes é o nosso ser público. Repete comigo, meu ser público. O que é o ser público? É tudo que eu detecto que o outro também consegue enxergar. É tudo que eu vejo em mim e a pessoa também enxerga que convive comigo. É o meu ser público. Pastora, dá um exemplo. Por exemplo, eu sou muito, do lado bom, organizada. Quem convive comigo sabe que eu também sou organizada. É o meu ser público. No fator ruim, às vezes eu sou, sei lá, eu vou falar de mim, que eu oro a Deus por isso. Eu sou muito controladora. Eu quero muitas coisas do meu jeito. Entendeu? E aí o meu esposo, às vezes ele vê isso. Mas você quer muito o seu jeito. E eu consigo detectar isso em mim, é verdade. E eu busco em Deus a melhor, porque nem tudo tem que ser do nosso jeito. Amém? Então esse é o ser público. É o que eu enxergo e quem convive comigo também enxerga. Amém? Estão aprendendo aí? Tem o nosso lado cego. Esse é pouco perigoso pra gente. Por quê? Porque é tudo que eu não vejo, mas a outra pessoa vê. É tudo que eu não consigo enxergar. Todo mundo chega e fala, isso aqui você está fazendo errado. Olha, seu comportamento não é legal. E às vezes não é só uma, não é só duas. Às vezes dentro da sua casa todo mundo percebe. Mas você não assume. Não, eu não sou assim. Eu isso. E esse lado é bem perigoso. Porque quando a gente tem muito achismo, o eu, a gente se torna soberbo. A gente se torna arrogante. A gente não se torna suscita a ouvir a revelação que vem do alto. Porque Deus vai usar quem está do nosso lado para nos moldar, querido. Não vai ser quem é de fora. Quem mais nos conhece é quem está do nosso lado. Então a gente tem que ter o discernimento para ouvir. Opa, isso aqui está repetitivo, então eu preciso melhorar. O meu esposo, a minha esposa, o meu filho está sempre falando sobre isso. Então eu preciso melhorar. É o lado cego. Estão comigo? Aí a gente tem o lado privado. O lado privado a gente vê, mas o outro não. É outro perigo, que é a tal da hipocrisia. É quando a pastora Gil chega aqui e prega uma verdade que ela não vive. É quando eu saio daqui e não tenho um comportamento de cristão. É quando eu tenho a oportunidade de brigar com um cara que estourou meu caminhão e eu não faço.
Porque não tem ninguém lá da igreja do lado do pastor para saber se ele ia dar um esporro no cara. Mas tem Deus que está vendo. E tem os funcionários que ele tem que dar bom testemunho. Então é muito importante a gente entender esse lado privado. É o lado onde muitas vezes a gente vai tirar 5 minutos de oração. Aí a gente pega o celular que tocou ali, deu uma notificação, e passa 40 minutos na lupa do Instagram e esqueceu a Bíblia de lado. Aí a gente vem aqui e quer falar para lerem a Bíblia. Irmão, e às vezes a pastora Gil é um hipócrita, porque eu já me vi fazendo isso. Eu já me vi colocando Bíblia, caderno aqui, pastor, ó, daqui a pouco a notificação, quando eu vejo, 30 minutos, eu falei, meu Deus, mas eu ia tirar um tempo de leitura. Essa é a nossa realidade, porque isso aqui, só o sangue do Cordeiro na nossa vida. Só Jesus na nossa vida com o celular, meus irmãos. Isso aqui não deixa de ser uma bênção. É bênção, porque tem facilitado muito a nossa vida. Em muitos aspectos. Mas também tem sido maldição, irmãos. Isso aqui tem acabado casamento. Isso aqui tem acabado relacionamento. Isso aqui tem roubado o tempo da família. É assustador, às vezes, quando você chega num restaurante. É assustador. Às vezes você chega num restaurante para comer com sua família. Você olha para o lado, tá com as crianças tudo no tablet. Não tem mais relacionamento, não tem mais convívio. E o casal está disperso e às vezes está esperando a comida, em vez de bater um papo, está ali, no celular. Eu me vejo fazendo isso com o Alex, às vezes. Eu falo, vou deixar o celular de canto, conversar. Porque está automático isso. E eu não estou aqui acusando, eu estou falando de mim mesmo, para poder a gente ter um chacoalhão. Um chacoalhão. As crianças hoje é tablet, é celular. É dentro da igreja, as crianças, antigamente os pais botavam o filho do lado, presta atenção. A palavra, ou vai para a salinha. Agora não, para a criança ficar calada, o pai dá o celular. Porque se não tiver o desenho lá, se não tiver, a criança não para. É realidade, irmãos. E nós como cristãos, nós temos que buscar dar esse bom testemunho. Porque bom testemunho não é de palavra, não, é de atitude, é de fazer. Aleluia! E aí a gente tem um lado desconhecido, que é aqui onde entra e conecta com a palavra. Onde aquele homem diz assim, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Esse lado desconhecido aqui, aparentemente para nós está tudo bem, mas para Deus não. Aparentemente para nós somos crentes, convertidos, convencidos, mas para Deus não. E aqui onde esse homem, ao ter contato direto com Jesus, onde ele achava que cria, onde ele achava que acreditava, quando ele tem uma conexão direta com o Senhor, ele fala, eu achava que eu acreditava, mas agora te vendo, te conhecendo, me conectando, falta ainda. O que isso quer dizer, pastora Gil? Que só há um jeito para a gente detectar esse lado desconhecido. É nos conectando com o Pai. É conhecendo o Pai. É dizendo, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Pai, se ainda não é suficiente, me ajuda aqui nesse negócio. Porque eu não estou conseguindo. Quem está entendendo? Então ele disse, eu creio, mas aumenta a minha fé, Senhor. Em outras palavras, obviamente ele estava dizendo, Pai, eu não vou conseguir. Pai, sem ti o meu filho não vai ser curado. Pai, sem ti não dá. Eu ainda não creio o suficiente. E eu não tenho te buscado o suficiente. Porque às vezes a gente crê. Às vezes a gente acredita. Mas às vezes a gente não busca o suficiente. E isso é uma chave para as nossas vidas. Tem algo errado em mim, eu creio que ele dizia. E também por isso, o meu filho ainda não foi curado. Pastor, o que você quer dizer? Existem ciclos na nossa vida que eles se tornam viciosos. E a gente não vê mudança. Porque a gente ainda não entendeu, que a gente ainda não acessou ao Senhor da forma correta. Às vezes a gente não se conectou ao Senhor da forma correta. Eu vou dar um exemplo sobre mim. Não sei se eu já falei também aqui. O Alex, ele tinha um irmão que era o irmão querido da vida dele. Quando a gente começou a namorar e decidiu se casar. Só que era uma coisa, irmãos, que parecia até doentio. O menino, ele tinha um certo controle sobre a vida dele, sabe? E aí se falasse qualquer coisa dele, ele estourava. Meu irmão não. Deixa o meu irmão lá.
Eu vou trazer meu irmão para morar com a gente. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E ele, irmão, era uma coisa de louco. E aí na minha oração eu ficava, ai Senhor, afasta dele. Ah Senhor, tira de perto. Ah Senhor, olha, isso não dá certo. Quantas e quantas vezes a gente fica orando contra, a gente vira macumbeiro, crente. Onde é que você chega e pede para Deus afastar um irmão do outro? Isso não existe. Até que um dia eu abri um jejum. E Deus falou comigo, você está orando errado. Está orando errado. Aí eu falei, Senhor, e como é que ora? Aí eu volto aqui. Eu creio, mas aumentar a minha fé. Aí eu comecei a orar assim, Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos espirituais do meu esposo. Abre os olhos espirituais, os meus também. E abre os olhos espirituais do irmão dele também. Irmãos, quando eu comecei a orar assim, eu só pedia para Deus, para o Alex ser um canal de bênção na família dele, que eu pudesse ser também. E houve esse afastamento. Houve um afastamento, houve uma quebra cruel. Uma quebra de uma forma muito dolorosa, para ser sincero. Mas por quê, irmãos? Porque quando a gente ora pelo que é desconhecido da forma correta, Deus coloca tudo em claro. Deus tira o oculto, Deus tira o escondido. Deus traz a revelação. Então, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei qual situação você tem vivido. Mas se você orar da forma correta, o Senhor, Ele vai te ouvir. O Senhor vai trazer tudo o que está em oculto e escondido. O Senhor vai trazer a revelação. Amém? Amém? Às vezes, a gente é até cristão, usado por Deus. Às vezes a gente tem unção. Às vezes a gente louva. Às vezes a gente tem um discernimento. Mas às vezes falta uma formação de caráter. Pastora, como assim? Você está esculachando a igreja também? Não, irmãos. Entenda. Quando Jesus escolheu os seus, Jesus não olhou o caráter deles. Porque se fosse olhar para o caráter, para o comportamento, muitos deles não teriam sido escolhidos. Jesus não escolheu eu e você por caráter, irmão. Ele escolheu pelo potencial que Ele já vê lá na frente. Pelo propósito de Deus se cumprindo nessa terra. Pelo teu propósito na tua família. Pelo teu propósito na tua casa. Pelo teu propósito em gerações. Pelo propósito de convencer pessoas, Pai, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não foi diferente com Pedro. A gente conhece o caráter de Pedro. Como Pedro era um explosivo. Era um encrenqueiro. Mas Jesus já via ele convertendo milhares de pessoas. Eu fico imaginando, naquele dia lá no Senado, tu vai naquela janelinha lá, ó, mais de 3.000 pessoas convertidas. Só pelo poder da palavra e pelo poder da verdadeira conversão. Porque Pedro foi convertido verdadeiramente quando Jesus esteve naquela cruz. Quando o galo cantou, quando ele lembrou que negou e quando ele entendeu verdadeiramente quem era aquele que o tinha chamado. Muitas vezes a gente vai negar Jesus. Muitas vezes a gente vai questionar. Muitas vezes a gente vai duvidar. Mas que bom que Jesus não nos vê como nós nos vemos. Eu entendo que os discípulos, eles foram atraídos por revelação, queridos. Não tem outra forma de entender isso. Imagine um homem sem formosura, porque a palavra diz que Jesus não tinha formosura. Em outras palavras, que era feio. Oi? Imagine um homem sem formosura, meio esquisito, criticado. Chega lá no camarada, para de cobrar imposto e ó, me segue. É muito louco. Os caras lá pescando, abandonam esses barcos aí, me segue. A Bíblia diz, irmãos, que os caras nem pensavam. Eles largavam tudo e ó, seguia. É muita revelação. Agora eu te pergunto, se fosse nós. Meu Deus mesmo. Porque é muito fácil a gente pegar um sermão aqui, ministrar e falar assim, nossa, como Pedro duvidou em andar sobre as águas. Mas tentou, irmãos. Eu não tentava não. Será que tentava, irmãos? A gente é hipócrita pra caramba. A gente tem que se converter todo dia. Tem que tentar viver palavra todo dia. Imagina, irmão, o cara chegar, me segue. Os caras largar tudo e ir. Às vezes eu não quero nem sair da minha casa para ir no mercado. Quanto mais seguir um cara que eu não conheço, que eu não sei quem é, que eu não sei de onde saiu. É muita revelação de Deus. É muita revelação. E nós vivemos por revelação. Nós vivemos por graça. Tem que ter muita revelação para servir um Deus invisível. Onde os outros aí fora falam que é isso. Não é? Como eu vou amar
O irmão, não, eu vou amar o irmão. Como é que fala aquela palavra? Como é que eu não amo o irmão que eu vejo? Não é assim? E amo um Deus que eu não vejo. Não tem que ser por revelação? Não tem que ser por orar? Por pedir para Deus trazer o que está oculto em nós? Ai de nós, irmãos, tem que ter muita vida de oração. Ainda mais com o mundo que a gente está vivendo. Então aqui eu entendo que houve revelação e amor de Deus. O amor de Deus incendiou aqueles corações. O amor de Deus falou, nossa, é Ele. Eu entendo que é Ele. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Quando a gente faz um estudo básico sobre os discípulos, é muito engraçado, né? Porque todos eles têm características, né? Eu fui dar uma pesquisada sobre eles. É muito engraçado, porque cada um deles tinha uma característica que aos olhos humanos, Jesus fala, quer saber? Você não serve não, né? Pedro explosivo, a gente vê que cada um tinha uma característica. André conectava pessoas a Jesus. A gente vê que discípulos foram apresentados a Jesus por ele. A gente vê aqui que Felipe era meio cético, ele meio que questionava, ele queria entender como é que a coisa funcionava, né? Como Natanael fazia perguntas, né? Mateus ali cobrando impostos, Judas ambicioso, traidor. Irmãos, em tudo havia um propósito celestial para Jesus escolher aqueles homens. E em tudo há um propósito celestial para você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, porque o Senhor te escolheu. O Senhor tem um propósito. O Senhor tem algo para fazer na minha e na tua vida. O Senhor enxerga em nós um potencial que nós não vamos ver. E é por isso que muitas vezes a gente fala, Senhor, não vou conseguir. Não vai mesmo, com a tua força, não vai mesmo. Vai conseguir com a do Senhor. Mas pastora, e o que eu faço? Pergunta para mim, pastora, e o que eu faço? Repete comigo, eu creio, mas aumentai a minha fé. Creia, mas peça para o Senhor te aumentar a fé. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero crer naquela fé inabalável dos discípulos. Eu quero crer no sobrenatural que o Senhor fez naquelas vidas. Eu quero crer naqueles milagres extraordinários que foram feitos dentro da tua palavra. E o que mais, pastora Gil? Ensina-me, Senhor, a olhar com os teus olhos. Ensina-me, Senhor, a agir como o Senhor agiria. Ensina-me, Senhor, a tirar de mim a cegueira, a soberba, o achismo. Ensina-me a ser parecido contigo, Pai. Não tem como errar. É a oração mais certeira que existe. Quer ser um crente fiel? Pede para o Senhor para ser parecido com Ele. Quer ser um exemplo na tua rua, no teu trabalho, na tua casa? Pede para o Senhor para ser parecido com Ele. Pede para o Senhor aumentar a tua fé. Quando aquela situação que vier falar assim, meu Deus, isso aqui parece não tem jeito, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. É assim que tem que ser. Só isso, pastora Gil? Não. Tome atitudes nessa terra. Tome atitudes na terra para acessar os céus. Até a palavra oração, irmãos. Se você for pegar a palavra oração, ela é dividida. Você ora e você age. Orar e ação. Porque muitas vezes a gente ora e fica estagnada. É igual a história do homem lá que veio a enchente. Não sei se vocês conhecem. E aí ele orando, ai, Senhor, não me deixa morrer. Aí vinha um tronco, ele não pegava o tronco. Não, o Senhor vai me tirar daqui. Aí veio um barco, não precisa porque o Senhor vai me tirar daqui. Morreu. Porque às vezes o Senhor vai te dar circunstâncias, o Senhor vai te dar oportunidades, o Senhor vai te dar estratégias. E você está ali esperando o algo extraordinário cair do céu. O extraordinário de Deus também está no simples. O extraordinário de Deus também estão nas pequenas coisas. Elias estava naquela caverna esperando o extraordinário, esperando algo absurdo. E apenas uma brisa suave o tocou. Fique atento aos sinais, irmãos. Fique atento às brisas suaves que vêm sobre a tua vida em forma de milagre, em forma de estratégia, em forma de direção de Deus. Esses dias eu estava ali na loja, até dividi isso com a Lilian. A loja cheia, lotada, não estava nem me cabendo mais. E festa é uma coisa que você tem que estar sempre inovando, comprando um móvel, comprando isso, comprando aquilo, e não estava cabendo mais nada. Essa água é minha? Posso tomar?
E eu falando, meu Deus, eu tenho que alugar outro ponto. Eu vou alugar um estoquezinho, porque eu não quero tirar a loja daqui, já é conhecida. Irmãos, abri um propósito. Pedi direção a Deus. Pedi para Ele me mostrar se tinha algo em oculto que eu precisava resolver. No terceiro dia de propósito, não lembro se o terceiro dia ou quarto, eu acordei pela manhã. Eu não digo que era um sonho, porque eu creio que foi revelação de Deus. Eu me vi entrando na cozinha da minha loja. A cozinha dá mais ou menos metade desses banheiros com a cozinha ali. Dá um banheiro com a cozinha. Eu me vi tirando tudo da cozinha, jogando um monte de coisa fora, vendendo a geladeira que só tinha água dentro, fazendo um monte de coisa, irmãos. Eu disse, Senhor, você está falando comigo? Assim foi, irmãos. Cheguei na loja, minha mãe tinha saído da internação, precisei dar uma pausazinha e tal. Fiz isso, irmão, mas o que eu tirei de coisa, o que eu joguei fora, o que eu saí dando. Cheguei no vizinho de baixo, falei, quer comprar uma geladeira? Quero, quanto? Tu vai pagar o tal? Não, 300, tá vendido, vendi. Irmãos, a cozinha virou um estoque. A loja parece que duplicou de tamanho. Eu olho a loja e falo, gente, como que pode? Por quê, irmãos? Porque tem que ter estratégia de Deus para fazer as coisas. Porque tem que ter direção de Deus para fazer as coisas. Muitas vezes a gente quer fazer a coisa sem direção, precipitado, sem orar. Não, mas isso aqui é uma oportunidade. Às vezes vem pratos na sua mão que parecem maravilhosos, mas não foi enviado por Deus. Não foi enviado por Deus. Não foi direcionado por Deus. Hoje eu consigo na loja ter acesso para um cliente montar uma mesa. Eu consigo separar as peças e deixar num canto. A cozinha está com todo o meu estoque de móveis. Como? Não sei, Deus sabe. É Deus. Então, querido, Senhor, o que é para fazer? De que forma é para fazer? Quando é para fazer? É para fazer? Discernimento espiritual. Ouvir a voz do Pai. Tome atitude nessa terra para acessar os céus. Muitas e muitas vezes vem em direção desse altar, igual lá na igreja. Eu estava observando. O meu pastor, ele sentiu de Deus de fazer o propósito de Daniel. Não o jejum, mas o propósito de orar 3 vezes ao dia. E ele falou no microfone que estava orando 3 vezes ao dia. Irmãos, nós temos que ter discernimento espiritual. A tua liderança está fazendo algo e você não está ouvindo? A tua liderança está orando 3 vezes, você não vai orar junto? A tua liderança está te dando uma chave aqui, você não vai pegar? Querido, o que sai do altar é bênção para a tua vida. O que sai do altar pelos anjos da igreja é bênção para a tua vida. Então muitas vezes a tua liderança vai te dar uma chave aqui. Às vezes o pastor Marcos chega aqui e fala assim, o Espírito Santo me incomodou para estar orando às 5 da manhã. Fique esperto, fica atento, tem bênção para você. Porque Deus direcionou o anjo, quer abençoar a igreja. E muitas vezes a gente está disperso. E muitas vezes a gente não está conectado. Tem coisas que o céu só vai resolver se eu acessar aqui na terra. Tem milagres na tua vida que estão parados. Deus quer fazer, mas você ainda não entendeu o que precisa se conectar para recebê-lo. Se o líder te direciona, obedece. Se tem algo no líder que não te agrada, bota o joelho no chão e ora. Não é juntando, olha, você viu, eu achei errado o que fizeram. Você não tem que falar nada, eu não tenho que falar nada. Pai, é teu servo, é o anjo, tu escolheu. Eu não concordo. O que o Senhor tem para me direcionar nessa terra? Quando Deus te direciona, até teu líder te escuta. Porque quando você vai falar com a liderança, quando você vai falar com o irmão, você vai chegar e vai falar, eu orei. Eu busquei, e eu senti de Deus de falar algo. É diferente de falar, olha irmão, eu acha nada. A gente não tem que achar nada. A gente tem que orar, discernir, buscar em Deus, ter a revelação para agregar no reino. Deus não precisa de críticos, Deus não precisa de analistas, Deus não precisa de nada disso. Deus precisa de gente para somar, de gente para agregar, de gente para fazer acontecer o reino. Quem está comigo? Aleluia! E tem orações, irmãos, que Deus vai responder. Tem outras que Ele não vai. E está tudo bem. E a gente tem que ter entendimento para isso. Só que você já viu Deus não responder uma oração? Quem já viu Deus não responder uma oração? Hã? Não, Ele respondeu. Só não respondeu do seu jeito.
Deus vai sempre responder a oração. Eu te provo dentro da palavra. Certa vez um profeta chegou num rei e disse: olha, bota a tua casa em ordem porque tu vai morrer. Aí a Bíblia diz que o rei foi até a parede. Senhor, lembra-te. Fez uma oração básica, rápida, simples, mas sincera. Quando o profeta está saindo na porta, volta. Fala para ele que eu vou prolongar mais anos e anos na vida dele. Porque eu senti sinceridade na oração. Não foi uma oração de 30, 40, não foi. Foi uma oração sincera. Foi uma oração conectada. E eu também já vi Deus não respondeu outro rei que se vestiu de saco, que ficou sem comer, que rasgou suas vestes. Mas Deus não respondeu uma oração do rei Davi debaixo de um pecado. Mas ele respondeu da forma dele, com o filho morrendo e a maldição entrando dentro da sua casa. É forte isso, mas não respondeu? Da forma dele. E muitas vezes, bem ou mal, Deus vai te responder. Então não fique triste quando algo não acontecer da sua forma. Porque não é da sua forma, não é da minha forma. É a forma do Pai trabalhar em nossas vidas. Por isso que a palavra diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso o Senhor vai sempre olhar o que? A motivação do nosso coração. Então aquele pai, ele reconheceu que o milagre que o filho precisava não ia chegar, porque não havia motivação correta no seu coração. Qual era a motivação? Crer de verdade que Jesus podia fazer. Porque aquele pai procurou os discípulos, e a Bíblia não diz mais, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, pode ser que ele tenha procurado vários outros meios. Pode ser que ele tenha ido no espiritismo, pode ser que ele tenha ido no médium, no despacho, no não sei o quê. Quantas e quantas vezes as pessoas estão procurando refúgio em lugares que não tem nada para eles. E só quando se conecta verdadeiramente com o Pai. Aleluia. Aleluia. É que há uma verdadeira transformação. É que há uma verdadeira cura. E sabe de uma coisa? Tem situações que as pessoas vêm até o Pai. É como uma criança. Uma criança, quando ela está começando a andar, é muito interessante. Você pega um brinquedo, você pega alguma coisa que atrai ela. Vem, filhinho, não é assim? Tem que ter uma atração. Vem com a mamãe. Às vezes ele não quer vir, você mostra um brinquedo, você mostra alguma coisa e a criança vem. Ela tem uma motivação para caminhar. Não é assim que funciona? E quantas vezes nós somos assim na presença do Senhor? Houve uma motivação para você estar aqui nessa cadeira hoje. Houve uma motivação para você estar buscando ao Senhor. Eu creio que 80% foi uma motivação ruim. Porque dificilmente você conversa com uma pessoa e ela foi para Jesus pelo amor. Dificilmente. A maioria das pessoas vai para Jesus pela dor. Então a motivação dela não foi boa. O alvo era, mas a motivação era por algo ruim que estava acontecendo. É por uma enfermidade, era por uma separação, era por algo terrível que estava acontecendo em sua vida. Mas havia uma motivação. E a motivação é Cristo. E o intuito de Cristo é te ensinar a caminhar. O intuito de Cristo é te ensinar a andar. O intuito de Cristo é te ensinar a entender. E o intuito de Cristo é te ensinar a viver e ser parecido com Ele. Mas, pastora, eu tenho crido, eu tenho confiado. Pastora, você não sabe o quanto eu busco. Aí tem outra chave aqui pra gente. A gente chega lá no finalzinho da cura do endemoniado, quando Jesus já curou aquela criança, aí os discípulos chegando nele e falam assim: mas pai, por que nós não conseguimos curar? Ela veio até a gente. Aí Jesus vai dar uma chave. Em Marcos 9:28 vai dizer assim: porque a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Eu vou repetir. A casta de demônio que só sai com jejum e oração. Quanto tempo faz que a gente não faz um jejum verdadeiro? Quanto tempo faz que a gente não renuncia às nossas vontades? Não, pastora Gil, às vezes... Não, pastora, eu estou jejuando. Eu jejuo das 7 ao meio-dia, da meia-noite ao meio-dia. Quanto tempo faz que você não faz um jejum do celular?
Quanto tempo faz que você não fica uma semana sem redes sociais, um mês sem redes sociais? Porque deixar de comer está ficando habitual para os crentes. Deixar de comer está ficando fácil. Às vezes a gente deixa de comer distraída. A caça de demônio só sai com jejum e com oração. A caça de demônio só sai com renúncia minha e tua. A caça de demônio só sai quando eu nego o meu eu, as minhas vontades, o meu ego, o que eu acho, o achismo, e vou viver a vontade do Pai. Às vezes a gente quer só mudança aos nossos olhos, à nossa maneira, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Mas o que Jesus está querendo de mim? E o que Jesus está querendo de você? Às vezes eu consigo jejuar sim, das 7 ao meio-dia, mas eu não consigo tirar o cafezinho. O café não dá, pastora. Não me peça para tirar o café. Aí, ó. Eu não tinha visto. Mas é coincidência. Mas olha, certa vez o Senhor me pediu para tirar. O Senhor me pediu não, eu senti de tirar o café. Irmãos, e quem toma café, quem gosta do café sabe o que é ficar sem cafeína. A dor de cabeça do capiroto mesmo. Irmãos, eu sofri. Tirei o café 40 dias. 40 dias. Sabe o que aconteceu com a pastora Gil? Hoje eu não consigo tomar café. Por quê? Por quê? Porque o café, ele vicia. Assim como outras coisas na nossa vida que a gente julga como simples. Não, isso é irrelevante, isso aqui é tranquilo. Isso aqui não tem nada a ver. O irmão falou, né? Por quê? Porque há uma substância no café que alimenta algo no teu cérebro que te vicia. É a cafeína. Assim como a Coca-Cola. E muitas pessoas até para tomar café, tomam com Coca-Cola. Porque há uma substância que vicia, chama cafeína. E aí às vezes a gente precisa tirar, é coisa que nos custa. Tem que custar, querido. O preço da bênção, ele é alto. O preço do teu milagre, ele é alto. Jesus já pagou o preço. Mas tem coisa nessa terra que você tem que acessar para acessar os céus. E uma dessas coisas se chama renúncia. Às vezes a gente acha que renunciar é algo que está ligado só com o espiritual. E não é. É com o físico. É com o terreno. É com a vontade da carne. É com os desejos. Eita, pastora Gil, dá pancada? Irmãos, é assim que Deus faz. Então Jesus diz: a caça de demônios só sai com jejum e oração. Tem algo na tua vida que está repetitivo? Tem algo na tua vida que não está saindo do lugar? Tem algo na tua vida que precisa de uma mudança? Tira o que te custa. Tira o que te custa. Renuncia o que te custa. Renuncia o que custa. Amém? E aí a gente quer essa mudança. A gente quer mudança na nossa vida. Quer mudança nas pessoas. Mas sejamos nós a mudança que a gente quer no outro. Muitas vezes a gente quer mudança no cônjuge, que ele mude de comportamento. E às vezes o comportamento precisa mudar em nós primeiro. A gente quer uma mudança no filho. E essa mudança tem que começar em nós primeiro. A gente quer que a pessoa venha nos pedir perdão. Mas Jesus nos manda perdoar 70 vezes 7. E a gente está ali esperando. Não, mas não foi eu. Eu vou ficar na minha. Não fui eu que errei. Não fui eu que isso. Não fui eu que aquilo. E Jesus só fala: faz a tua parte. Renuncia. Nega o teu eu. Larga as redes e me segue. É sobre isso, igreja. Hoje a gente não tem um Jesus para a gente falar assim: larga tudo. Larga a feira, Lília, Marcos, larga tudo para o funcionário. Vem viver para mim. Larga a bumerangue aí para quem quiser. Porque, irmãos, não deu tempo nem de se despedir, não é assim? Não dava tempo. E teve um que falou: deixa eu me despedir ali. Não, bora. Tá entendendo? Então viver com Jesus é isso. É renúncia. É não olhar para trás. É não querer voltar para onde Deus já te tirou. É viver a vontade do Pai. Fica de pé em nome de Jesus. Quando eu penso sobre isso, para finalizar, eu me lembro de Salomão. Isso foi uma chave que Deus me deu. Eu falei: meu Deus, isso é muito forte. Salomão, quando Deus se manifestou para ele e falou: pede o que quiseres, o que Salomão pediu? Sabedoria.
Mas eu entendo uma coisa aqui, é uma chave que eu acho que foi revelação do alto. Quando Salomão pediu sabedoria, Salomão teve sabedoria para lidar com tudo, menos com ele mesmo. Eu vou repetir. Deus deu sabedoria para Salomão. Deus deu muita sabedoria. Só que ele não soube usar a sabedoria para ele mesmo. E eu provo isso dentro da palavra. Salomão se corrompeu. Salomão levantou, cadê o irmão? Altares. Altares. Salomão idolatrou ídolos, coisa que seu pai Davi, mesmo tendo pecado, mesmo tendo falhado, nunca fez. Nunca levantou um altar para nenhum Deus, somente ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então quando a gente vai buscar discernimento de Deus, a gente vai lá no nosso eu desconhecido. Como esse homem disse, eu creio, mas aumentai a minha fé. Aí a gente vai dizer, Senhor, tira de mim, arranca de mim o que está em oculto ainda. Arranca de mim o que eu preciso melhorar. Eu pedi para eles colocar uma canção, pode colocar. Que essa canção, ela diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E é tão bonita a gente louvar essa canção, né? Mas e quando a gente tem que viver ela? Quando a minha fé não é firmada nas coisas que eu posso fazer. Quando a gente tem que adorar o Senhor pelo que Ele é. Aleluia, glórias a Deus. Já soltaram? Não, você não. Pode colocar cantado. A gente vai cantar junto essa canção. Aleluia, pode soltar. Aleluia. Mas se for o playback, tudo bem. É porque eu não ensaiei, mas a gente tenta. Glória a Deus. Não perca a conexão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus por essa palavra. Diga glória a Deus se você quer sair daqui com discernimento da vontade do Pai para a tua vida. Com discernimento de que se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus sobre a minha e a tua vida. Mas que nós possamos sair daqui falando, Senhor, eu creio, eu tenho te buscado, eu tenho estado na igreja. Mas Pai, aumenta a minha fé para o que eu ainda não consigo ver pelos olhos espirituais onde deveria. Mas que o Senhor aumente a nossa fé em nome de Jesus de Nazaré. E como disse ali Pedro em João 6,68, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Nós não temos para onde correr, queridos. Só há um para correr. Ele se chama Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você não achou? A gente canta assim mesmo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, santo, 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 santo é o Teu nome, a Tua presença. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade, obrigado por falar conosco, obrigado pela revelação do Teu Espírito, obrigado, Jesus de Nazaré, pelas coisas que nós não vemos, mas já podemos contemplar pela fé que temos em Ti, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos adorar assim mesmo, amém? Vamos louvar? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, aleluia, Jesus.
não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Você adora pelo que ele é? Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que orou pela minha mãe, onde muitas vezes naquele hospital eu falava para Deus: se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu louvo e bendigo o nome do Senhor por essa igreja que se levantou em oração, pela minha casa, pelo meu filho que quase teve um diagnóstico de câncer também. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e por cada um de vocês, em nome de Jesus, porque Ele é Deus. Amém? Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade.